Se você pensa em carros esportivos ou muito potentes, logo você pensa em Porsche, BMW, Ferrari, Lamborghini e por aí vai. E para isso você precisa gastar um bom dinheiro para ter um carro potente. Muito mais de meio milhão, até mais de R$ 1 milhão para você ter um carro com mais de 500 cavalos. Bom, a BYD resolveu trazer esse sarrafo para baixo com o Seal, o modelo 4x4 de 530 cavalos, custando R$ 293 mil. Mas afinal de contas, será que presta você comprar um carro de 500 cavalos custando menos de 300 mil? É isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e com vocês, BYD Seal. Roda a vinheta e vamos contar aí sobre o carro. Então, o BYD Seal é mais um modelo da leva ou da enxurrada de modelos chineses que tem chegado ao Brasil. E esse, por enquanto, é o mais potente chinês à venda no Brasil. Conta com tração integral, 0 a 100 abaixo de 4 segundos e uma autonomia interessante. Estamos falando de basicamente 400 km de autonomia 100% elétrica, tá? Esse carro aqui é 100% elétrico. Não é combustão, não é híbrido, nada. 100% elétrico, inclusive sua bateria fica aqui no assoalho. Mas é um carro que chama atenção por suas linhas. É um carro bastante bonito, tem uma identidade meio própria, mas com um quê de Porsche, principalmente no conjunto óptico, que a gente já vai chegar lá. Mas de fato, eu acho que a BYD tem investido bastante em seus produtos. Gosto muito dos carros, né? São bem construídos, mas a gente sabe que é uma marca nova, está fazendo praticamente 1 ano de Brasil e a gente tem que saber aí muito bem como vai ser o pós-venda desse carro. Por isso eu quero até saber de vocês aí, para você que tem um BYD, tem um Dolphin Mini, né? Tem um Song e por aí vai, comente aí o que vocês estão achando do pós-venda ou do atendimento da BYD aqui no Brasil. E antes de mais nada, pessoal, já se inscreva no canal. Já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Isso é extremamente importante aqui para o Falando de Carro, porque sem o like, o YouTube não entende que vocês gostam do nosso conteúdo. Então o like é extremamente importante justamente para o YouTube entender que vocês gostam dos nossos vídeos. Então meta de 1000 likes aqui para ajudar a gente a engajar. E agora a gente vai contar para vocês em detalhes a parte estética, depois tem 0 a 100 e também vou contar para vocês como é dirigir o BYD Seal na cidade. Então vamos lá. O Seal pertence à família ou à identidade Ocean da marca. Então, Seal, para quem não sabe, é foca em inglês. Assim como nós temos o Dolphin, que é o golfinho, e o Dolphin Mini, que na verdade na China chama Seagull, que é gaivota na verdade. Então, esse carro aqui atende essa linha Ocean, um carro muito fluido, bem bonito, esse belo farol afilado, meio estilo aqui Porsche Taycan, né, com um conjunto óptico 100% em LED. Então luz de seta na parte inferior, luz de DRL aqui acima com canhão de farol alto e baixo 100% em LED, inclusive com farol alto automático. E nós temos este outro detalhe aqui que acende, né, essas 4 linhas de DRL, justamente porque a gente está falando de um carro com apelo Ocean. Ou seja, isso daqui é como se fosse as barbatanas ou patas de uma foca, não sei como que se chama exatamente isso, mas se assemelha exatamente às patas da foca posicionada aqui embaixo. Temos sensor de estacionamento dianteiro, o nome BYD atualizado, muito mais bonito, uma grafia interessante também. E notem como ele é um carro afilado, com uma aerodinâmica interessante. O capô é bem baixo, então realmente o vento flui por ele, justamente para você ter uma autonomia interessante. E esse estilo mais rápido, mais coupé, muito legal. Gosto muito do Seal, o Seal é um carro muito bonito. Eu acho que em linhas a BYD tem acertado bastante o gosto mundial, não vou nem falar brasileiro, mas o gosto mundial é um carro bem interessante. Porém, pessoal, como ele é um carro baixo e mais bicudo, a frente pega com um pouco de facilidade, tá? Então tem que tomar cuidado com um pouquinho com isso, né? Uma valeta, uma lombada, alguma coisa, tem que passar mais devagarzinho, porque a frente acaba pegando um pouco sim. Mas você tem alguns aspectos aqui, algumas coisas que fogem de uma marca tradicional e pegam um pouco realmente das marcas mais conservadoras, como o conjunto óptico, lembra bastante aqui o Porsche Taycan, e esse detalhezinho aqui ao lado do farol lembra muito os modelos da Audi, principalmente a linha RS. Então, apesar do Seal ter uma identidade própria, a gente percebe alguns elementos vindos de outra marca. Estão melhorando as suas características, as suas linhas, mas ainda assim a gente percebe que dá uma escapada e remete a alguns produtos que nós já temos em outros mercados. Com relação à sua potência, a gente não consegue mostrar a motorização, porque o modelo 100% elétrico, o motor é pequeno. Então nós temos um em cada eixo, totalizando incríveis 530 cavalos de potência na casa dos 68 kg de torque máximo.
O câmbio é sempre automático de uma velocidade apenas, com 0 a 100 em 3,8 segundos. Sem sombra de dúvidas, o carro mais rápido e mais potente, abaixo dos R$300.000, à venda no Brasil. E eu vou te falar que esse custo-benefício deve ser no mundo inteiro. O carro deve ser muito barato fora daqui também, sobretudo na China, com uma autonomia de 430 km já na norma PBEV. Ou seja, você tem praticamente 400 km garantidos para você percorrer com esse carro, principalmente em estrada. Logicamente que isso daí é numa média 100, 110, no máximo 120 km por hora. Porque se você realmente andar rápido e aproveitar esses 530 cavalos, logicamente que você vai ter no máximo uns 300 km para você percorrer na estrada. Já é um ponto interessante, mas o seu poder de recarga é um pouco lento, a gente vai chegar lá agora e explicar isso para vocês. Com relação ao seu porte, são 4,80 m de comprimento com 2,92 m de entrecho. Quase um entrecho de uma picape em um sedã baixinho como esse daqui. Mas se vocês prestarem atenção nas linhas, grossamente ele lembra um pouco os Tesla, principalmente o Model S, que você tem um capô bastante comprido, mas a traseirinha mais curta, a bunda curta ali, né? Muito característico dos Tesla ter esse design. Mas o que chama a atenção aqui, como ele é um carro de 530 cavalos de potência, a BYD colocou pneus Continental. Entretanto, o perfil é meio alto e bem curioso. 235/45 de aro 19, o que deixa o carro confortável no dia a dia, mas é um pneu muito alto para você fazer curvas com ele. Então realmente faz sentido um perfil mais baixo, talvez um perfil 40 traria mais performance para esse carro. Entretanto, você diminuiria o conforto dele, né? E vai outras coisas além disso, como um conjunto de suspensão, que por conta de um carro chinês, a gente sabe que é bastante macia, molenga, e isso afeta um pouco da dinâmica do carro. Então sim, ele tem 530 cavalos, mas é bom você aproveitar isso em linha reta, porque numa curva, num trecho mais sinuoso, eu acho que outros carros vão se sobressair comparado aqui ao seu. As rodas de liga leve é preto com diamantado e um design muito bonito, mesmo aerodinâmica, né? A roda tem um conceito diferente. Eu achei essa roda muito bonita e muito bem desenhada. Temos o detalhezinho aqui, BYD Design, só para chamar a atenção aí no conceito do carro. Temos o retrovisor aqui pintado na cor da carroceria com detalhe de repetidor de seta também, então temos aqui. E a maçaneta aerodinâmica, ou seja, quando a gente tranca o carro, ela esconde e fica aqui realmente mais bonitinha. Inclusive, quando a gente tranca o carro, o retrovisor rebate e esse modelo conta com um conjunto de câmeras 360 graus. Mas quando a gente destranca, tem o keyless aqui, a gente pode apertar o carro, põe a maçaneta para fora para facilitar o acesso. As molduras dos vidros são escurecidas justamente para dar esse ar mais esportivo para o carro. Se fosse um apelo mais luxuoso, teria o acabamento cromado, mas o foco aqui é entregar esportividade. Então, você tem o detalhezinho aqui das molduras em Black Piano. Teto solar panorâmico, entretanto não tem nem persiana e nem abertura. E freio a disco aqui na parte traseira também, até porque 530 cavalos exige freios melhores para você poder parar ele. Mas notem só como a traseira é bem curta, né? O porta-malas parece pequeno, o que não é, a gente já vai chegar nesse ponto, mas notem como a coluna é bem mais curtinha aqui na coluna C e dá essa impressão de carro mais curto, né? Um cupezinho bem interessante. Agora vamos chegar na parte traseira e eu vou contar para vocês o que tem nesse carro. Detalhe, tá? Ele conta com sensor de ponto cego também nessa versão. Com relação à parte traseira, como eu falei para vocês, o carro é bem clean, mas ainda assim continua com este Be Your Dreams aqui, que tá na hora da BYD tirar isso e deixar só o BYD. Acho que fica muito mais elegante, mais bonito e foge um pouco desse apelo de carro chinês, na minha opinião. Temos a nomenclatura BYD Seal 3.8S, que é a nomenclatura do 0 a 100 desse carro, né? 3.8 segundos. E aqui o EV-AWD, justamente identificando que se trata de um produto com tração integral. Nós temos a lanterna com assinatura em LED, tá? Então tudo é LED. Freio, seta, ré, tudo 100% em LED. Inclusive, você tem o detalhezinho ó, da seta dinâmica, que faz um visual bastante bonitinho para esse carro também. Eu acho a traseira bem independente, ela não lembra nada com ninguém, é realmente um visual muito bonitinho. Temos esse difusor enorme aqui, que confesso que eu não sei se isso é aerodinâmico, tá? Mas realmente parece um carro de corrida na parte inferior. Ao melhor estilo Porsche, você tem esse botãozinho aqui, ó, para você abrir o porta-malas, que são cerca de 420 litros de capacidade de carga. Então você tem um espacinho aqui, deixa eu só colocar minha mochila mais para trás, e quando a gente abre temos um outro baú na parte inferior, e aqui o detalhezinho do kit, né, da bombinha, o run flat, para você poder fazer a manutenção, porque ele não conta com step. Então, mais uma vez, né, a gente sabe como isso é um certo problema no mercado brasileiro. Por quê? Se você está viajando, fura o pneu na estrada,
não é como na Europa que você se sente um pouco mais seguro em deixar o carro ali e procurar um lugar. Determinadas situações onde você se encontra no Brasil, é um pouco difícil de você se sentir seguro e largar o carro, ou até mesmo chamar um guincho. Então, de fato, eu acho que para o Brasil ainda é necessário você colocar step nos seus produtos. Mas por uma questão global, até economia de custo e uma série de coisas, a gente sabe que as montadoras estão tirando isso. E vocês, preferem step ou rodariam com o carro simplesmente com o kit de reparo que fica posicionado ali no porta-malas? Então vamos começar a contar da parte interna aqui do BYD Seal. Como se trata de um carro com entre-eixo de quase 3 metros de comprimento, olha só isso aqui, ó. Consigo cruzar as pernas e sobrar um baita espaço. É realmente impressionante o espaço interno que a gente tem aqui. Isso é uma coisa muito característica de veículos chineses, eles gostam de espaço interno, eles gostam realmente do entre-eixo bom, longo, justamente para você ter um espaço aqui. Para vocês terem uma ideia de curiosidade, existem versões de X1 e Série 3 com entre-eixo alongado, justamente para atender o mercado chinês. Eles gostam muito de se sentir confortável no banco de trás. Eles têm muito o conceito ainda do chofer, do motorista, sabe? Alguém dirigir para ele. Então, isso daí é uma coisa muito característica de carros chineses, por isso o entre-eixo é bastante longo. Mas falando do acabamento em si, a porta é praticamente inteira feita em material macio. Parte superior com costura aqui azul e o cinza, maçaneta bonitinha prateada também. Temos um sistema de som Dyna-Audio que fazia muito tempo que eu não via. Praticamente os últimos carros no Brasil com Dyna-Audio eram dos modelos Volkswagen, Golf GTI, Passat, né, o Tiguan tinha também. E agora a BYD está voltando com o Dyna-Audio aqui no Brasil. Acabamento de material macio nessa região, apoio do cotovelo, vidros elétricos automáticos em todas as portas e a gente vê o bom acabamento do carro. Ele é muito bem feito, não dá para negar que os carros são bem construídos, pelo menos no que você vê no carro, né? A aparência das portas, né? O acabamento do carro é tudo muito bem feito. Temos duas saídas de ar aqui na parte traseira com um porta-objetos e na parte inferior uma gavetinha com mais algumas tomadas USB. Ou seja, para quem está sentado aqui atrás, você tem espaço de sobra para poder viajar de forma bem tranquila. Os bancos são bem aqui acolchoados, né? Bem gostoso mesmo. Você tem revisteiro e porta-smartphones aqui na região superior. Realmente é um espaço para 4 pessoas. A quinta pessoa até consegue sentar aqui, mas vou dizer que vai ficar um pouco desconfortável, porque como ele tem apoio de braço, então você tem um encosto mais duro. Que inclusive, o apoio de braço central tem 2 porta-copos aqui também. O teto panorâmico te dá uma impressão de amplitude enorme no carro e deixa realmente muito diferente a visão, enfim, a vida a bordo aqui dentro. Conta com 6 airbags para essa versão, então cortinas, banco, frontais também possui. E ainda tem aquele detalhe que eu falo para vocês, está escrito airbag e o airbag em chinês. Tira o escrito chinês, deixa só airbag. Eu acho que fica muito mais bonito, fica mais ocidental e tira essa aparência, essa impressão negativa de carro chinês que muita gente tem. Então tirar isso eu acho que faria toda a diferença. Quem sabe uma hora a BYD ouve a gente aqui no Falando de Carro e faz isso, né? Então, realmente não tenho o que falar com relação ao acabamento. É muito bom, impressiona de fato, sabe? Parece que você está num carro muito superior a 300 mil reais, sobretudo na parte dianteira que eu vou contar para vocês agora. Mas antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tá? Sobretudo o like, nossa metinha é de 1000 likes. Se você está assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, deixa aí, ajuda a gente. Vamos agora na parte dianteira ali do Seal. Agora sim, parte dianteira do carro, a parte mais interessante e a mais impressionante também. Já falando sobre o acabamento das portas, igual a parte traseira. Material macio na parte superior, material macio aqui nessa região, um aveludado, né, um camurça, sistema de som Dyna-Audio, comandos do vidro elétrico aqui em black piano e a altura do cotovelo, também material macio. Dali para baixo, tudo em plástico duro. Entretanto, o que chama a atenção é que o Seal ele é um pouco mais pensado para mercados fora da China, ou seja, ele é todo escurecido. Não tem aquele carnaval de cores como a gente viu no Yuan Plus, por exemplo, que você tem laranja, vermelho, azul, preto, branco, uma série de cores. Aqui tudo transita entre preto, um azulzinho mais escuro, né, e o cinza, dando realmente essa harmonia, um carro muito mais bonito e mais brasileiro no gosto. Os bancos são elétricos para motorista e passageiro, um banco muito bonito por sinal também, então você se ajeita bem e o ponto-chave desse carro é realmente a posição de dirigir. O Seal entrega uma posição digna de um carro europeu. Posição baixa, volante gostoso aqui, preciso, com ajuste de altura e profundidade. Realmente impressiona, sabe? Assim, eles estudaram bastante os seus concorrentes, que provavelmente devem ser modelos da BMW, modelos da Mercedes, para construir o Seal. Então, quando você senta no carro,
você de fato percebe que está num carro mais bem desenvolvido, um carro mais interessante. Até melhor, principalmente, lógico, estamos falando de um preço completamente diferente, mas você percebe que o trabalho feito aqui, a posição de dirigir, uma série de coisas, é infinitamente melhor comparado a Dolphin e Dolphin Mini. Aqui realmente você tem uma proposta de estar num carro muito mais segmentado. E um carro, sobretudo, muito completo também, que eu vou contar para vocês agora o que tem aqui na vida a bordo, né, com o BYD Seal. Bora lá então, pessoal, contar aqui da parte interna do Seal. Essa é a chave do carro, uma chave muito bonita, por sinal também, olha só. A chave que inclui, inclusive, partida remota. Vamos colocar a chave aqui e vamos ligar ele. Produto 100% elétrico, ele não acusa nada que ligou. Só quando acende o painel e mostra tudo isso, e ele faz esse plom. Aí sim, o carro está ativado. O acabamento, como vocês estão vendo, é impressionante, é um carro muito bonito. Couro na parte superior aqui com essa costura, aqui um detalhezinho meio um alumínio escovado, o camurça aqui também, na região lateral aqui onde a gente apoia o joelho também é de material macio, e aqui é esse cinza fosco, justamente para evitar reflexos. Então sim, ele é bem pensado em algumas situações. Conta com o head-up display, que eu já vou contar para vocês aí também o que possui. Temos o retrovisor com um detalhe interessante, tá? Esse detalhe preto aqui é uma moldura de proteção, porque ele realmente, ó, é aquele retrovisor sem moldura. E as pessoas deixam, né? Vários BYDs têm isso daqui, ó. Vários BYDs têm esse detalhezinho. Certo? Então vamos lá. Volante aqui revestido em couro com base achatada, tá? Tudo escurecido. Detalhes aqui de piloto automático com semi-autônomo, câmera 360, ajuste da distância do ACC, inclusive apertando a gente gira essa tela. E confesso para vocês que eu não vejo muito sentido em ficar virando essa tela, mas tá aí a função. Inclusive essa tela ela é tão grande que você perde a referência dessa lateral aqui, ó, para cá, por causa do volante. Então se ela fosse um pouco menor, você teria 100% de aproveitamento dessa tela quando você está dirigindo. Porque, por exemplo, na posição que eu estou dirigindo, eu não enxergo esse carrinho aqui, ó. Daqui eu não enxergo esse carro, sabe? Eu nem sei que existe uma função aqui nessa parte lateral. Então, fica a dica aí, quem sabe diminuir um pouco a tela, faça mais sentido, né, do que ter uma tela gigante, né, com aproveitamento que você não consegue curtir 100% dela. Bom, já vou chegar na central multimídia, temos dois carregadores sem fio aqui, inclusive você pode ativar ou desativar de forma independente na central multimídia. Temos a manopla do câmbio automático aqui, então para cima nós temos a ré com conjunto de câmeras 360, tá? Então você pode manusear ela por aqui, você aperta para ela aparecer. Temos o visual 3D também, ó, que você consegue ver o carro, inclusive virar ele, tá vendo que bonitinho, ó? Se a gente dá a seta aqui, ó, a seta pisca lá também, né? Então temos todo o conceito, ó, o farol a mesma coisa, né? Então bem bonitinho esse conceito. Pena que é prata, né? Acho que eu não sei se você consegue alterar, como acontece em alguns modelos do Dolphin, né? Que você consegue alterar, mas saiu o conjunto de câmeras 360 desse carro. Para baixo nós temos aqui o drive e aí sim a gente dirige o carro. Então já contando aqui, nós temos auto hold, sensor de ponto cego, função neve e gelo, além dos modos de condução normal, eco e sport, volume, parque, pisca-alerta, desembaçador, ligar ou desligar o ar-condicionado e a função automática dele. Mais atrás, dois porta-copos e um belo baú aqui que você consegue guardar um monte de coisa, tá? Então, ponto positivo. O jeito de você se encaixar no carro é muito bom, realmente é muito interessante, mas algumas coisas são futuristas demais e incomoda. Justamente as saídas de ar aqui. Por quê? Não tem comandos, você tem que vir aqui na central multimídia para manusear isso. E o que acontece? Quando você está usando o espelhamento, você tem que sair de várias funções para você chegar nisso. E aqui, ó, você aperta e você, né, mexe nas saídas de ar dessa forma. Então, não é muito prático na minha opinião. É bonito, é diferente, mas não é usual. Já contando isso, tem aquecimento e ventilação dos bancos, purificador do ar também que você consegue ativar aqui, e as outras configurações com relação ao ar-condicionado você pode configurar aqui também. Já aproveitando e contando da central multimídia, ela conta com espelhamento com fio nessa versão, mas já há as atualizações para espelhamento sem fio. Conta com navegador próprio também, então você tem GPS nativo, sobretudo muito eficiente, muito capacitivo, ó. Olha só aí, realmente a resolução, né, muito legal e preciso, inclusive com informações de carregadores que você aperta aqui e aparece a lista de carregadores disponíveis, tá? Mas tudo tem que estar atrelado com a internet, senão você não consegue visualizar essas coisas. Temos aí o streaming, a parte do rádio também, e os outros aplicativos que você consegue baixar as coisas, né, e manusear aqui. Inclusive, você tem Alexa e uma série de coisas, função de karaokê também. Aqui no BYD Store você mexe com tudo isso. Nas configurações do carro, você mexe em tudo que precisa, desde internet, som,
Você consegue mexer no ADAS do carro também, o fluxo de energia, configurações do veículo. Você consegue ajustar peso do volante e uma série de coisas, conta com iluminação ambiente, né? Ajuste do head-up display aqui com altura, modos de direção e tudo que você precisa, tá? Então tem muita função aqui disponível no SEAL. É uma das coisas que me impressiona realmente a quantidade de configurações. E no painel de instrumentos você tem várias outras funções também. Tem esse cluster que vocês estão visualizando com a média de 17,8 kW a cada 100 km, ou seja, são 60, quase 70 kW. Então se você fizer uma conta praticamente de 20 kW a cada 100 km, então você tem 2, 4, 6, 350, quase 400 km para você rodar com esse carro. Então tá dentro do esperado aí para vocês terem uma noção. Apertando aqui, nós temos outras informações do carro também, fluxo de energia e uma série de coisas. Temos aqui alerta de velocidade, temos a função Home que a gente altera o tema do painel e funções inusitadas como ajuste da temperatura do ar-condicionado, força da ventilação e inclusive o Loud Control você aciona por aqui também, tá? Então são as informações aí disponíveis para esse carro. E você tem uma sopa de letrinhas e informações aqui com relação a tudo. Autonomia e porcentagem da bateria na parte inferior, trip A e trip B, quilowatt na parte esquerda, velocímetro na parte direita, e ali você tem ajuste do piloto automático, do semi-autônomo, leitor de placa, na parte superior uma bússola, modo de condução, enfim, tudo que você precisa fica posicionado exatamente ali. Então tem coisa pra caramba nesse carro. Agora a gente vai para o nosso 0 a 100 e depois eu vou contar para vocês aí como é dirigir o BYD Seal. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e bora aí a experiência de condução desse daqui que é um dos carros mais potentes à venda no Brasil, abaixo de 300 mil reais. 4, 3, 2, 1, saímos! Nossa, e é rápido, hein? 0 a 100 com BYD Seal, pessoal, vamos ver aí como que ele vai se comportar. Nossa, 3,6 segundos de 0 a 100. Tão rápido que eu tava quase esquecendo de falar aqui. Caramba, anda muito BYD Seal. Bora então, pessoal, contar como é andar aqui com o BYD Seal, né? Vocês viram o nosso 0 a 100 do carro, ele é rápido pra caramba. Mas agora vamos contar aí como que é a experiência de condução com o carro. O que mais chama a atenção é que, de fato, os modos de condução alteram muito o comportamento do carro, principalmente nas acelerações. Por quê? Daqui a pouco a gente vai chegar num pontinho que eu vou mostrar bem isso. Mas já contando para vocês. No modo Eco, você tem uma aceleração muito mais progressiva. Você afunda o pé, você percebe que o carro não impulsiona aqueles 530 cavalos como acontece na função normal e na função Sport do carro. Você percebe também que o volante aqui no modo Eco é mais leve, é sempre mais prazeroso, eu vou te falar até mais seguro andar com esse carro no modo Eco no dia a dia. Porque ele tem uma patada tão grande da aceleração que pode assustar certas pessoas, porque realmente é muito rápido. Uma das coisas que eu comentei muito quando eu andei nos modelos da Volvo, os modelos P8, como XC40 e C40. Lá você tem essa aceleração, esse torque instantâneo muito grande, igual agora aqui, ó, tá vendo, ó? Dei pé, ó, pé embaixo. Olha como ele demora para crescer, tá vendo? Como você tem realmente uma sensação de um carro a combustão, né? Que você tá acelerando ele e aí você percebe que o carro tá sendo mais progressivo, ó. Tá vendo, ó? Mais progressivo. Agora, quando a gente muda para o modo normal, olha isso, ó. Vocês percebem por mim como eu já colo, como muda completamente o comportamento do carro. A direção já fica um pouco mais pesada, a gente já percebe o carro dando aquelas patadas, tá vendo, ó? Muito mais forte. E quando a gente põe no Sport de fato, aí sim, ó, você percebe que a diferença é pouca, mas o volante fica muito mais pesado, te dando essa precisão melhor para você andar com ele, ó. E ó como ele vai bem, ó. Porém, aqui vem o ponto que comentei com vocês, ó. Como ele tem a suspensão mole, ó, tá vendo, ó? O carro é muito molão de você dirigir. É um carro um pouco instável, por mais que você tenha pneus bons, Continental, mas o que acontece? Como você tem esse rolar de carroceria, não adianta, é física e gravidade. Se você tá jogando a massa pro lado de uma forma solta, você não tem um carro pregado no chão. Então ele te traz um conforto, ele te traz essa comodidade de você andar no dia a dia com ele, com um carro muito gostoso, mas nesse momento aqui, ó, de você andar com o carro num trecho mais sinuoso, você percebe que ele deve um pouquinho com relação a isso. A gente vai fazer até o retorno
e vou mostrar para vocês de novo isso, né? Então, falta esse feeling de suspensão aqui no carro. Ele é uma delícia para você andar no dia a dia, ele é muito macio, ele é muito confortável, mas ele é um carro que falta essa precisão para você andar com ele num trecho mais sinuoso, aproveitar de fato esses 520 cavalos, vamos passar esse Corsinha aqui, ó. Você aproveitar esses 520 cavalos nesse trecho sinuoso, aonde, por exemplo, um Jetta vai fazer muito melhor uma curva dessa com a metade da potência tranquilamente, mesmo sendo um modelo GLI. Então aqui, ó, tá vendo, ó, como ele é muito solto, ó, tá vendo? Então ele precisa realmente de um feeling de suspensão melhor, de um ajuste mais baixo, mais duro, para você diminuir essa distribuição de massa do carro, para você ter ele mais preso no chão. Porque se você não está acostumado a andar com um carro potente como esse, um carro forte, pode acontecer alguma coisa, porque são 530 cavalos, você tem isso aqui, ó, praticamente instantâneo, a hora que você está no modo esporte do carro, você acelera ele e você tem essa patada. Então, num trecho de curva como esse, se você der pé nessa situação aqui, no meio da curva, você pode arrastar a frente, você pode arrastar a traseira e vai ficar difícil de você consertar, né? Então aqui é o ponto onde você precisa atenção. Por isso que eu indico muito quem tem um Seal andar no modo Eco, porque você vai ter essa aceleração mais progressiva, você vai ter um carro mais previsível na aceleração e você vai conseguir entender melhor o jeito que a suspensão trabalha. Porque se você andar no modo normal e no modo Eco e você se animar numa situação dessa, pode acontecer alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado com o Seal em determinadas situações. Mas aqui, ó, ele é uma delícia de você andar. Assim como o Dolphin, um carro muito confortável para você pilotar ele, para você andar no dia a dia. É realmente um daily car de 530 cavalos. Você consegue aproveitar muito bem esse carro no dia a dia, coisa que você não consegue aproveitar, por exemplo, com o Taycan, que é um carro muito mais baixo e pega em tudo. Aqui, como eu falei para vocês, em determinadas situações, uma valeta, alguma coisa, ele vai acontecer de raspar, mas nada comparado ao modelo da Porsche. Nada comparado ao modelo da Porsche. Lógico, eu não estou comparando acabamento de carro, categoria, uma série de coisas. Estou comentando como a condução dele. Como você andar no dia a dia com um Seal é melhor comparado a um Taycan nesse sentido. Não estou falando nada com relação a handling, a construção do carro, uma série de coisas. O Porsche é muito melhor nesse sentido. Tanto é que se você fizer as mesmas curvas com o Taycan na mesma velocidade, você vai ver que vai ter zero arrasto de carroceria. Então sim, os modelos chineses eles são programados, eles são construídos para serem confortáveis e nesse momento onde o brasileiro gosta de aproveitar uma estrada mais sinuosa, gosta de brincar um pouco com o carro, você vai sentir que falta aquele ajustezinho mais fino para deixar o carro mais confortável. E com isso vocês perceberam, né? Como a aceleração do carro é legal, como impressiona, como ela muda de acordo com o modo de condução, que para mim é fundamental, principalmente você andar no dia a dia no modo Eco, porque você tem um carro muito mais interessante, porque às vezes você quer, você tá naquele trânsito, você quer só dar aquela passadinha assim, né? Você quer pisar no acelerador. Só que às vezes esse impulso é tão rápido que você às vezes não consegue pensar na situação depois, né? Você tipo, acelerou, foi para aquele lado, dá tempo de parar, será? Com o carro aqui, ó, progressivo, ó, bem baixo, ó, tá vendo, ó? Eu não tenho aquele solavanco, então dá tempo de você pensar no que você precisa. Agora, se a gente põe no modo normal e faz a mesma coisa, olha isso aqui, ó, tá vendo, ó? Como você tem um impulso mais rápido e você tem que frear mais para você atingir, né, aquele ponto que você precisa. Então, sim, os modos de condução aqui fazem muita diferença e para mim andar no Eco é a melhor coisa a se fazer com o Seal no dia a dia. Com relação às baterias, são 66 kW, se eu não me engano, para esse carro aqui. Ele cumpre muito bem a autonomia declarada pelo Inmetro, que são aí cerca de 400 km. Isso andando bem na boa, trechos sem muita serra, né? Bem tranquilo. Porém, a gente fez um teste, né? Inclusive está no nosso Instagram. A gente subiu a serra, né? Eu moro em São Paulo, a gente desceu a Santos e subimos. E aí ele percorreu praticamente 22%, 21%, né? Ele gastou 21% de bateria
apenas para eu sair de Santos e chegar na zona sul de São Paulo. Então, a título de referência, se você sobe uma serra considerável, você vai para Campos do Jordão, por exemplo, né, de São Paulo a Campos do Jordão, você vai chegar lá praticamente sem bateria, porque você vai gastar quase 50% para chegar até a serra, porque a gente está falando de um trecho longo, mais 20% para a gente chegar lá em cima, ou seja, a gente vai ter gasto aí cerca de 70%, vai chegar lá com 30%, né, se a gente gastar 50 mais 20%. Então, sim, você precisa planejar os seus carregadores, né? O Seal é um carro que dá vontade de viajar, ele é um carro gostoso para isso, mas não adianta. A gente vive numa era ainda, numa fase onde a eletrificação não está acompanhando a velocidade dos carros em oferta no mundo, não é nem só no Brasil, né? A quantidade de carros elétricos versus a quantidade de carregadores que nós temos não bate. Então, sim, precisa planejar bastante para você viajar e sem pressa, porque às vezes você pode chegar no ponto de recarga e ter alguém carregando, ou até uma fila de recarga, e aí aquela 1 hora que você tinha meio que pensado pode virar 2 ou 3, a sua viagem de 3 horas pode virar 5. Então, esses modelos elétricos, eu acho que ele cabe muito bem para ser aquele segundo carro do dia a dia. Você chega em casa e você carrega. Ou você vai viajar para sua casa de campo, você vai viajar para sua casa de praia, e lá você vai ter um ponto de recarga. Aí sim. Mas eu acho que você contar com os carregadores na estrada e você programar uma viagem naquele tempo, às vezes pode não acontecer. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Gosto dos carros elétricos, eu acho muito legal. É impressionante que você tem com 290 mil reais como o Seal, né, um carro de 500 cavalos, nunca que o brasileiro poderia ter acesso a um carro de 500 cavalos por 300 mil reais, né, nunca. Né? Então a BYD ela te proporciona isso, mas não é um carro para todo mundo. Independente de ser um carro acessível, vamos dizer assim, é o preço que custa um Commander hoje, é quase o preço de uma versão topo de linha de um Compass, mas pela infraestrutura, pelo ritmo de vida de certas pessoas, ele não pode ser ainda o seu carro. Né? E a gente ainda tem que deixar muito consciente quem vai comprar o carro, que às vezes não vai ser a melhor opção para ela. Não vai ser a melhor opção para ela. Mas aqui, ó, tá vendo? A gente passou na lombada, né? Carro confortável. Eu quero fazer um apontamento aqui com relação a este Seal em específico, tá? Esse carro tem cerca de 5.500 quilômetros. A gente não sabe como as pessoas andaram com ele, mas esse carro já está fazendo um barulhinho de suspensão ali na frente. É um carro novo, de 5.000 quilômetros, uma suspensão mole. Então, assim, a gente não sabe quem andou com esse carro antes, se realmente abusou demais, porque isso daqui é um problema bom no fim das contas. Por quê? Como ele é um carro muito macio, você anda meio que do jeito que você quer na buraqueira. Só que isso pode afetar a suspensão de uma forma indireta. Por mais que ele é confortável, que você vai ali andando e você vai ter um carro confortável, ele não vai ficar te batendo aqui dentro, te chacoalhando, mas isso às vezes pode afetar a suspensão. Então, por mais que seja um carro macio, você precisa prestar atenção aonde você passa para você não estragar o carro, né? Bom, eu acho que é isso, eu acho que contei para vocês aí o que eu acho do Seal, né, as propostas que esse carro oferece. É um carro muito legal, muito divertido, muito potente, mas ainda assim não é um carro para todo mundo. Precisa realmente planejar muito, né, calcular muito ali o que você vai fazer com o carro elétrico para ver se é a sua opção. Porque às vezes esse carro de 300 mil reais de 500 cavalos pode ser um problema para você, né? Então, se ele é o seu segundo carro, beleza. Agora, se você substituir o seu único carro por um veículo elétrico, pense muito bem na sua rotina, onde você viaja, o que você costuma fazer, mesmo que seja uma vez ao ano, para você não ser pego de surpresa em determinadas situações. Certo, pessoal? Então contei para vocês aí as minhas informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e esclarecido para vocês aí as minhas impressões, né, e as dúvidas que vocês têm com relação a veículos elétricos e sobretudo ao Seal que nós estamos avaliando aqui. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo. Isso ajuda demais aqui no engajamento falando de carro, tá? Isso ajuda muito mesmo. Só dessa forma o YouTube vai saber que vocês gostam do nosso conteúdo, apertando o botãozinho do like aí pra gente. Então, pessoal, se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.